A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A história de Moisés, que em alguma situação se identifica comigo e com você. Moisés foi um homem, um ser humano, mas passou por grandes desafios diante do seu chamado. É a mesma coisa que eu e você. Não é para a gente retroceder, não é para a gente se desesperar. É para a gente orar, ter calma, ter cautela, ter prudência. E o Senhor vai ajudando. Quando bater o desespero, vai para o quarto, chora, chora, chora e depois vai orar. Mas não toma atitude de cabeça quente, porque depois virão as consequências. Hoje vamos falar em Êxodo 16, do 11 ao 21, onde o tema é Deus é providência. Seja qual for a sua necessidade, Ele é providência. Mas primeiro Ele nos prova, para nos mostrar nossas atitudes, nosso caráter, coisas que não agradam a Ele. Então Ele permite situações para Ele mostrar a gente como a gente age. Não é porque Ele quer nosso mal, é para o nosso próprio bem. Ele é o psicólogo da minha alma e da tua. E Ele permite situações diversas, porque Ele sabe que a gente vai ter atitudes imprudentes. Aí depois Ele ajuda. Porque muitas vezes achamos que estamos corretos, não queremos ouvir o Senhor. E grande é as consequências. Então tenha calma, porque Ele é providência. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. E o Senhor falou a Moisés dizendo, é a mesma coisa dizer, o Senhor está falando agora comigo e com você, como Ele falou com Moisés. Tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel? Fala-lhe dizendo, entre as duas tardes, comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor disse, olha, eu tenho ouvido a murmuração dele, mas eles vão se fartar de pão. Eles vão mandar comida para eles. Em outras palavras, você vai ver as atitudes desse povo, Moisés. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Veja que a carne cobriu aquelas codornas, todo o arraial. Por quê? O Senhor fez questão de mandar o dobro, digamos o triplo do que eles pediram, do que eles necessitavam. Porque o Senhor queria mostrar a Moisés que aquele povo não era crente. Aquele povo não servia a Deus de verdade. Clamaram para um libertador. Clamaram para pedir socorro. Mas dentro deles, eles eram desobedientes. Eles presenciaram o mar vermelho aberto, mas eles queriam as coisas do jeito deles. E muitas vezes eu e você somos assim. Não é do nosso jeito, porque o Senhor conhece, Ele vê no escuro. Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que pode nos prejudicar. A gente tem que aprender a obedecer e deixar de ser desobediente e atrevidos e atrevidas. Que muitas vezes eu e você agem assim. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada, cobria a terra. Veja que tudo que Deus mandou primeiro, cobriu tudo. O arraial, a terra, né? Como que vocês querem pão, né? Pois eu vou mandar assim. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o que é isto? Porque não sabia o que era. E disse depois Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Veja que eles não sabiam o que era isso, o que é isto. Às vezes o Senhor está trabalhando e a gente está tão disperso pela nossa desobediência, nosso atrevimento, que a gente diz, o que é isso? Às vezes uma situação difícil que a gente mesmo provocou. Oxe, o que é isso? Cuidado, vamos aprender a obedecer, vamos aprender a ficar na posição que Ele quer, para depois a gente não entenda o trabalhar dele e se assuste. Era pão, mas eles, como queriam do jeito deles, não entenderam que aquilo era uma providência do Senhor. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que poder comer. Um homem por cabeça. Segundo o número das vossas almas, cada um comerá para o que se acharem na sua tenda. Quer dizer, era para pegar o suficiente, de acordo com a quantidade de pessoas que tivesse nas suas casas, nas suas tendas. Mas às vezes a gente só quer o muito. A ambição, o egoísmo, a desobediência fala mais alto, a inveja, a ira e
Moisés deixou bem claro que era para pegar cada um de acordo com a quantidade de pessoas. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homem, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, cada um tanto quanto podia comer. Veja que de acordo com o que eles pegassem, não faltava. Ficava tudo no equilíbrio. Porque quando Deus manda, Ele sabe mandar. Ele sabe o que eu e você necessita. A providência dele é linda. Se a gente souber obedecer e ter calma, e deixar o olho grande, a inveja, a ganância de lado, a gente vai ser feliz com o que ele mandar. Portanto, tenha prudência. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe para amanhã. Quer dizer, só coma o que for hoje. Ordem do Senhor. Porque o Senhor queria mostrar a Moisés as atitudes deles. Eles, porém, não deram ouvidos. Olha como a gente é desobediente. Moisés, antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Veja, não era para deixar a comida para o dia seguinte, mas eles deixaram. Mas criou bicho. Criou bicho e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles não obedeceram, que só era para comer aquela quantidade. E deu bicho. Às vezes a minha desobediência e a sua traz consequências grandes. Veja que aqui deu bicho. Cheirou mal. O pecado cheira mal. A desobediência cheira mal. A ganância, a inveja, a intriga, a maledicência cheira mal. A contenda cheira mal. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Aí eles entenderam que só podia pegar aquele tanto para aquele dia. E veja que quando o sol ia baixando, se pondo, a comida derretia. Por que derretia? Porque o Senhor, para não entrar com justiça, fez com que aquela comida agora derretesse. Porque o Senhor conhece a minha e a tua desobediência. Aí às vezes ele bota só o dedinho dele. E muita coisa que a gente ia fazer dá errado para o nosso próprio bem. Porque a desobediência às vezes é muito grande. Então vamos aprender a obedecer. Vamos aprender a ouvir a voz de Deus. E descansar e ter calma. Porque Deus é providência. Agora se eu e você passar na frente, as consequências vêm. Amém? Fique todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.